Graças e paz, irmãos. Novamente, nós vamos continuar aqui os nossos estudos. Semana passada terminou sobre o capítulo 10 da vocação eficaz. E hoje nós vamos entrar no capítulo 11 da Confissão de Fé de Westminster. Só para a gente poder se situar aqui nos estudos, existe uma ordem. Essa ordem é chamada na teologia de Ordo Salutis, né, que é a ordem de salvação, que é a forma como que nós somos beneficiados com a salvação. Como que isso acontece? Né? A vocação eficaz, ela vem falar de um segundo aspecto dessa ordem de salvação, que é do chamado. Né? Primeiro nós temos o quê? A escolha de Deus antes da fundação do mundo. A eleição de Deus, a predestinação de Deus, que acontece antes da fundação do mundo. Depois nós temos o segundo aspecto, que é o chamado. Como que isso se dá? Nós vimos no capítulo 10 que se dá através da pregação da palavra de Deus e da operação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Né? E aí segue. O que é que nós temos depois disso? Nós temos um conjunto de coisas. Nós temos novo nascimento, nós temos a regeneração do Espírito, nós temos a adoção, né? E aí nós temos o quê? A justificação. Tudo dentro de um bolo, vamos assim dizer, de coisas que acontecem. Depois nós temos a santificação, que é o progresso da nossa vida cristã. E por último, dentro dessa ordem, nós temos a glorificação. Né? Eu estou falando isso para vocês porque se a gente não souber, e a confissão de fé ela vai abordar esses outros temas depois, ela não pega por sequência, como a ordem de salvação se dá. Depois nós vamos ver sobre a adoção, sobre santificação, regeneração, entre outras coisas. Se a gente não souber isso, quando a gente falar de justificação, a gente fica um pouco perdido. Como que se dá, quando que se dá, de que forma, né, que isso acontece. Então, para a gente poder iniciar aqui uma pequena introdução, aí, né? Justificação pela fé, doutrina central da nossa fé, coração pulsante da teologia reformada. Por que que ela é o coração pulsante da teologia reformada? Porque ela responde a uma pergunta: como um pecador pode ser aceito por um Deus santo? Na aula que o nosso irmão Carlos deu aqui domingo pela manhã, de teologia bíblica, um dos aspectos, um dos temas era esse. O Deus da Bíblia é um Deus santo. E nós não somos. Nós estamos longe de chegar nisso. Né? E essa era uma pergunta que ficava ali encucando na mente de quem? Martinho Lutero. Porque Martinho Lutero ele era ensinado pela teologia católica da época que quanto mais obras ele fizesse, né, mais justo diante de Deus ele seria. E se ele não completasse, né, o número de obras suficientes para ser justo diante de Deus, depois que ele morresse, ele ainda tinha o purgatório para poder continuar a fazer obras, para poder ser digno do céu. E ele ficou se perguntando isso, por que que essas coisas acontecem? Como que se dá a salvação? Como que um pecador, né, ele pode ser aceito por um Deus santo? Né? E qual que é a resposta que ele conseguiu através da Bíblia? Ele leu lá, Romanos 1:17. O justo viverá pela fé. Que na verdade é uma citação de Abacuque capítulo 2. Então isso transformou a mente de Lutero. E ele transformou a mente de milhares e milhares de pessoas com a reforma protestante, que respondeu essa pergunta. Né? Um pecador, ele é aceito por um Deus santo, exclusivamente pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, e não em qualquer obra ou mérito humano. Essa é a resposta que ele teve. Tanto que ele chamou a justificação pela fé pelo artigo pelo qual a igreja permanece de pé ou cai.
Porque se nós não soubermos o que significa justificação pela fé, nós podemos passar a crer, por exemplo, de que o homem ele perde a sua salvação. E que ele pode ser justificado várias e várias e várias vezes dentro do decorrer da sua vida, de anos e anos. É algo que pode acontecer. Aí não se dá valor à salvação. Quem é que está no controle da sua salvação? É o homem, não é Deus. O que a confissão de fé de Westminster ela vai dizer para nós? São 6 sessões dentro desse capítulo 11. Nós vamos tentar ver aqui hoje as 3 primeiras sessões. A primeira sessão, ela vai dizer o seguinte lá. Os que Deus chama eficazmente, capítulo 10, também livremente justifica. Esta justificação não consiste em Deus infundir neles a justiça, né, como se estivesse chamando a conceição de uma pessoa justa, por exemplo. A conceição não é 100% justa. Ela não faz somente coisas boas. Pega, por exemplo, Jó. O que a Bíblia fala sobre Jó? Jó era um homem justo e temente a Deus. Justo porque as pessoas falavam isso dele. Porque ele fazia coisas que aos olhos das pessoas transformavam ele em uma pessoa justa. Né? Mas em perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como justas. Deus não os justifica em razão de qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas somente em consideração da obra de Cristo, não lhes imputando como justiça a própria fé, o ato de crer ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas imputando-lhes a obediência e a satisfação de Cristo, quando eles o recebem e se firmam nele pela fé, que não tem de si mesmo, mas que é dom de Deus. Aí tem alguns textos, nós vamos ver alguns deles no decorrer aqui. E o que resumidamente, essa primeira sessão vai nos ensinar? 2 coisas. Né? Os que são eficazmente chamados, são regenerados, são convertidos, nasceram de novo, tudo dentro de um negócio só. Também são justificados. E essa justificação, ela é judicial. Ela é efetuada por imputação. Nós vamos ver o que significa isso. E é aplicada a nós pela fé. Sem fé, diz Hebreus 11:6, é impossível agradar a Deus. Sem fé, é impossível que um homem seja justo diante de Deus. E aí essa fé, ela vai me levar a produzir boas obras. Não são as boas obras que vão produzir em mim fé. É a fé que vai produzir em mim boas obras. Vamos lá, começando aqui, dividindo. Os que Deus chama eficazmente, também livremente os justifica. Ou seja, aqueles que são alcançados pela chamada eficaz, a pregação do Evangelho, a operação do Espírito Santo de Deus no coração da pessoa, regenerando o coração da pessoa e levando essa pessoa, através do convencimento do Espírito Santo, a crer em Cristo como seu Senhor e Salvador, né? Esses também são justificados. É uma certeza que a Bíblia nos dá. Os que são chamados são justificados. Ou seja, depois que eu aceitei a Cristo, eu sou justificado, mas é no mesmo ato. É subsequente, mas é na mesma hora. E como que isso acontece? Quem é que toma a iniciativa? O arminianismo vai dizer, né, que se há justificação, é o homem que toma a iniciativa. Mas não, a iniciativa é de Deus. E como que ela é feita? De forma livre e graciosa. Não amarra a gente, não prende a gente em lugar nenhum, dizendo, aqui você não sai enquanto você não for justificado. Não, de forma livre e graciosa. Não porque o homem mereça. Vamos abrir aqui, ó, Romanos 8, 30.
Vamos abrir alguns textos bíblicos aí. O 3:24, nós lemos no início. Vamos Romanos 8:30. Olha só como que acontece aqui, uma sequência aqui, ó. E aos que predestinou antes da fundação do mundo, com base no amor e na justiça de Deus. Vamos lá. Como é que pode um pecador ser justo perante ele? O que é que ele faz? O que é que Deus faz? Deus esquece os nossos pecados. Olha que grande bênção, né, que Deus nos dá. Né? Imagina você, né, você pode ter cometido algo, um pecado, né, tomado alguma atitude que você imagina assim, nunca que eu vou receber um perdão de Deus. Nunca que eu serei digno de receber o perdão de Deus. Só que ele pega todas as nossas iniquidades e perdoa elas. Pega todos os nossos pecados e coloca um cobertor sobre eles. E some com eles. E nos torna justo diante dele. Ou seja, justificação é perdão. Nós somos perdoados por Cristo. Por isso que nós somos justificados. E ao ser perdoados, nós somos aceitos. Nós nos tornamos, né, filhos, ó, para a adoção de filhos. Vai ter um capítulo só para falar sobre adoção aqui. E o que a confissão de fé ela diz aqui mais? Esta justificação não consiste em Deus infundir neles a justiça, colocar justiça em nós, né? Mas em perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como justas. É uma declaração que Deus faz. Eu declaro agora o Nelson justo. Então, a justificação ela não é uma mudança interior. Não muda nada interiormente em nós, na justificação. Muda na regeneração. Muda no novo nascimento. Né? Ou infusão de justiça. Deixa eu colocar aqui mais justiça no coração da Conceição. Né? Não. É um ato jurídico. Ele declara o pecador como justo. Eu não sei se vocês já tiveram... Quando eu estudava direito, eu tive a oportunidade de assistir a um júri. Né? E aí teve todas as coisas lá. Né? O júri demorou horas e horas. Né? Teve lá o promotor contra o advogado. Né? E aí, quando o juiz foi ler a sentença que os juristas lá, né, o pessoal do júri, tinha tomado a sua decisão, ele leu lá. Aí ele declarou a pessoa na época lá, culpada, há tantos e tantos anos de cadeia. Ele declarou, ele deu lá, declarou, ele falou, né, você foi considerado culpado de tal e de tal coisa. É o que Deus faz com a gente. Ele nos declara como justo. Você agora é justo diante de mim. Né? Isso envolve o perdão dos nossos pecados e a aceitação com base em quê? Com base em quê? Se a gente for pegar na sentença, né, lá da época que eu assistia o júri, né, ele veio argumentando, né, com base em vários artigos do Código, né, Criminal brasileiro, né, e no final ele declarou você culpado por conta do artigo tal, por conta disso, por conta daquilo outro, né, há tantos anos de prisão. Né. Aqui nós somos declarados justos, é com base na justiça de Cristo. Vamos ver lá, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. E algum irmão abre aí no outro texto lá, Romanos 4, 6 a 8. Olha só, 5:21, 2 Coríntios 5:21 vai dizer: aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu pecado, está falando aqui do nosso Senhor Jesus Cristo. E por não conhecer pecado, isso o habilitou a se fazer pecado por nós. Alguém lê aí, quem abriu lá Romanos 4, 6 a 8.
Está vendo qual que é a sentença que vem sobre nós? É uma sentença de bem-aventurança. Né? Esse texto aí também é a citação lá do Salmo 32, versículos 1 e 2. Né? Bem-aventurado, mais do que feliz. Ser declarado justo é uma alegria sem comparação. Porque Deus colocou lá todos os nossos pecados. Vou fazer a conta aí, né, de 10 pecados por dia, vamos dizer assim, como o Carlos falou aqui domingo, né? De 10 pecados por dia. Eu hoje, com 36 anos, teria cometido aí mais de 36 mil pecados. Deus computa todos eles lá, bota lá na lista, lá, né? Só que Ele não envia para nós. Não chega até nós isso. Ele aperta o delete lá e joga na lixeira. Joga no mar do esquecimento. Né? Glória a Deus, né? Porque se Deus fosse levar isso em conta, a gente estava frito. Se fosse levar os nossos pecados em conta, a gente estava frito. Somente então, quando percebemos pela graça e pela convicção vinda do Espírito Santo de Deus, que total pecaminosidade e corrupção habitam as profundezas da nossa natureza, é que nós aprendemos o que significa ser justificado. É a palavra nos convencendo o tempo todo de quem nós somos, de quem Deus é. Né? Só que aí, como nós lemos lá em 2 Coríntios, houve alguém que não conheceu o pecado. Houve alguém que não precisou ser justificado. Pelo contrário, ele é o justificador. É ele quem justifica. Como que ele faz isso? Né? Em sua própria vida, se fazendo pecado por nós. Havia um mandamento no Antigo Testamento, né, que todo aquele que se tornasse maldito, ele iria ser morto no madeiro. E Jesus, ele morreu no madeiro. Jesus morreu na cruz. Logo, Jesus se tornou este maldito. Mas ele se tornou maldito para quê? Para que nós não nos tornássemos malditos. Para que nós nos tornássemos justos. É um justo morrendo por injustos, para que esses injustos se tornassem justos. Parece um pouco Dilma Rousseff, né? Mas é essa ordem aí mesmo. Né? No madeiro, na cruz, ele carregou o terrível peso do nosso pecado. Ele foi esmagado pelas nossas iniquidades. E precisa ele fazer isso de novo? Precisa acontecer isso de novo? Não, foi uma única vez. Por todos os nossos pecados. Ele sujou a sua veste imaculada, branca, sem nenhum tipo de riço, né, para todo sempre. Está lá. Então, quando a confissão ela fala que a justificação é um ato, né, não é porque ela não leva um tempo. Ela não é um processo. É um ato instantâneo de Deus. Crio no Senhor Jesus como Salvador e Senhor da minha vida, sou justificado. Pega, por exemplo, lá Lucas 18, vamos abrir não. Mas lá conta a história o quê? Se você quiser abrir, você pode abrir, né? Mas eu vou falando aqui, né? 2 homens. Um publicano, fariseu. O publicano e o fariseu. Pega lá. Qual foi a oração de um? Senhor, muito obrigado. Porque eu jejuo, eu entrego o meu dízimo, a minha oferta, eu faço isso, isso, isso e isso. Qual foi a oração do outro? Senhor, sê propício a mim. A oração dele era uma oração de misericórdia. Sê propício a mim. Quem é que a Bíblia fala que desceu para casa justificado? Este que fez essa oração, o publicano,
que aos olhos da sociedade era um maldito. O fariseu, né, que fazia, trabalhava, servia, conhecedor da lei, né, do tradicionalismo da época. Deus não levou em consideração a oração dele. Deus levou em consideração a oração do publicano. Por quê? Porque não é por aquilo que a gente faz, né? Não é um processo, é um ato instantâneo de Deus. Orou, reconheceu quem ele era diante de Deus, foi justificado. Assim que ele creu. O pecador, ele é o quê? Imediatamente, e a partir de então, considerado por Deus como se fosse perfeitamente justo. E não há pessoa neste mundo que pode tirar essa declaração dele de justo. Está lá carimbado, justo, declarado, justo. Né? Isso através da obra de Cristo. Olha o que diz lá a confissão. Deus não os justifica em razão de qualquer coisa neles operada, ou por eles feita, mas somente em consideração à obra de Cristo. Então não há nada em nós, nada. Virtude, obras, nada. Tudo está em Cristo. Isso se dá o quê? Gratuitamente, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É somente por Cristo. Só em Jesus. Por isso que um dos lemas da Reforma Protestante é o quê? O solos Christus. Somente Cristo. Nós encontramos salvação não por obras de justiça praticada por nós. O Espiritismo ensina isso. O catolicismo ensina isso. Né? Mas segundo a sua misericórdia. Não é por nada que façamos. É em Cristo que nós temos redenção, que somos justificados pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, como está lá em Efésios 1, 7. Então, a única causa de salvação, a única causa de justificação é Cristo. E aquilo que ele fez por nós. É o que a teologia chama de obediência ativa. Jesus, né, ele não foi forçado a fazer. Ele fez porque ele quis. Ele fez por conta do seu amor. Ninguém forçou ele a nos substituir na cruz. Ele se entregou por nós. Como ovelha muda, foi levado ao matadouro, como diz lá Isaías 53. E a justificação ela é dada somente pela fé. Olha o que diz lá, no finalzinho do capítulo da seção 1. Não lhes imputando como justiça a própria fé. Senão seria a fé, não Jesus. O ato de crer ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas imputando-lhes a obediência e a satisfação de Cristo, quando eles o recebem e se firmam nele pela fé. Então a justiça que nos justifica não está em nós. É imputada sobre nós, é colocada sobre nós, é declarada sobre nós. O Romanos 5, por exemplo, 18 e 19. Diz lá, pois assim como por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela obediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Deus, ele nos justifica, colocando sobre nós, declarando sobre nós a obediência e a satisfação de Cristo. Ele faz aquilo que o que um juiz humano não deve nem pode fazer. Por quê? Porque se um juiz aqui hoje te declarar culpado, como eu falei lá no tribunal lá, né, se você cometer um outro crime,
você vai ser preso de novo, vai ser, né, julgado de novo, vai ter outra sentença sobre você. Se você for declarado culpado, você vai sair de lá, depois vai cometer outro crime e a mesma coisa vai acontecer. Se Deus nos declarar justos, nada do que eu faça vai fazer com que eu me torne justo outra vez. É uma vez só. É um ato só. Ele declara justos aqueles que são realmente ímpios, porque o ímpio já passou. Agora eu me tornei justo. Eu não tenho como voltar a ser ímpio para depois me tornar justo de novo. Porque nós estamos falando de perda de salvação e o poder está na mão do homem, não na mão de Deus. Então Deus ele provê uma base legal sobre a qual declarar que o injusto seja justo. Ele faz isso por como? Por imputação. O que significa imputação? Considerar, julgar ou ter como. Então, quando um homem ele é inocente, ele é considerado ou julgado culpado, ele se queixará de que os homens estão lhe imputando falsamente a culpa. Ou seja, ele pode entrar com recurso. Quando ele é inocente, mas ele é considerado culpado. Esse recurso pode ir indo até chegar na última instância. Né? Porque ele está falando que estão, né, imputando sobre ele uma falsa acusação. Né? Ou seja, o juízo, o júri, está considerando o que ele realmente não é. E assim acontece conosco. Só que com nenhum tipo de injustiça. Deus os considera justos. Por que não há nenhum tipo de injustiça? Porque se houvesse algum tipo de injustiça, nós poderíamos anular o que Cristo fez na cruz. Como diz um famosinho aí da internet, né? Cristo morreu na cruz lá para salvar, mas eu pedi? Eu pedi para ele fazer isso? Eu não pedi? Por que eu tenho que ser salvo e andar como crente? Porque ele fez isso na cruz. Eu não pedi nada, não mandei ele fazer nada para mim. Ou seja, Deus nos considera justos sem cometer nenhum tipo de injustiça. A gente pedindo ou não pedindo. A razão pela qual Deus pode fazer isso é que Cristo guardou a lei perfeitamente e assim operou uma justiça perfeita que ele então ofereceu gratuitamente ao Pai em nosso favor para este propósito. Por isso que nós não precisamos pagar nada. Qual que é o preço da salvação? 0,800. É de graça e é pela graça. Porque Cristo se colocou no nosso lugar para que Deus pudesse considerar a nossa culpa agora como sendo dele. Né? Está vendo, Conceição? Você tem um monte de culpa lá, você tem um monte de pecado lá, né? E o papel de fazer isso aqui é do diabo. Então, só que Cristo pega todos isso aí e joga no peito dele. Me dá aí, Conceição. Está aqui, ó. Ele foi condenado e nós somos justificados. E a justiça que estava sobre Cristo passa também a estar sobre nós. Isso é a imputação. O que estava sobre Cristo passa também a estar sobre nós. Isso acontece pela fé. Nós ouvimos a palavra, Vocação Eficaz, capítulo 10, e nós respondemos a palavra em fé. Sem fé não há justificação. Nós cremos em Cristo Jesus a fim de sermos justificados pela fé e não por obras. É por isso que a fé ela é o instrumento, ela é o meio, ela não é aquilo que salva. Quem salva é Cristo. Porque se a gente for perguntar de fé para as pessoas, cada um vai dizer que tem fé em alguma coisa. Qualquer um vai dizer isso. Ou seja, a fé ela não é o fundamento. O fundamento é Cristo. Só que a gente só pode crer em Cristo pela fé. Olha lá, isso aqui é legal.
Justificação não significa que alguém seja feito, ou se torne bom, santo e reto. Mesmo justificados, nós continuamos a ser pecadores. Pecadores. E nós não fomos justificados por esforço ou merecimento. Onde está a nossa segurança? Em Deus. É Ele quem nos justifica. Isso acontece fora de nós mesmos. E o que isso faz com a gente? Nos dá descanso. Nós podemos viver com alegria, nós podemos viver com confiança, porque não vai estar em nada que a gente faça. Mas o quê? Na graça que há em Cristo. Isso faz que aconteça o quê? A gente abandone a nossa autoconfiança espiritual. Para que eu vou ler Bíblia? Para que eu vou na igreja? Isso aí é o quê? É confiar em si mesmo. Para que isso? Para que aquilo? Se Cristo é suficiente e perfeito, não precisamos completar a sua obra com obras humanas. Então, para que eu vou fazer isso? Para que eu vou fazer aquilo? Isso é um entendimento errado do que é ser justificado. A fé que nos une em Cristo, ela não é moeda de troca. Eu vou fazer isso para poder ganhar aquilo. Não é moeda de troca. A fé é o quê? É depender da graça de Deus. E é sobre fé que a seção 2 vai falar aqui. Dá para a gente poder fazer ela bem rápida aqui. Vai dizer lá a seção 2. A fé, assim recebendo e assim se firmando em Cristo e na justiça dele, é o único instrumento de justificação. Ela, contudo, não está sozinha na pessoa justificada, mas sempre anda acompanhada de todas as outras graças salvadoras. Não é uma fé morta, mas obra por amor. O que isso significa aqui? Essa segunda sessão vai desenvolver a ideia de receber e se apoiar em Cristo somente pela fé. Mas o que é fé? O que é fé para você? Confiar. Fé, tudo isso aí. Fé é o quê? Descansar naquilo que Jesus fez, confiar no Senhor. Fé é o quê? É o abandono de qualquer tentativa de agradar a Deus por nós mesmos, por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós vemos. Fé é o quê? Fé é acreditar que Jesus Cristo pagou a nossa dívida e suportou qualquer punição que merecíamos. Estava lá sobre ele, no madeiro. Fé é o quê? Fé é desistir e confiar em nós mesmos e confiar em Deus por meio de Jesus Cristo. Isso é fé. A fé é o quê? É o único instrumento da justificação. O único, não há justificação pela graça, não há justificação pelos méritos, não há justificação por ser homem, por ser mulher, por ser novo, por ser mais velho. Não, a justificação é somente pela fé. Fé em Cristo. A fé não justifica por seu valor próprio, mas por nos unir a Cristo, em quem há plena aceitação diante de Deus. Vou aproveitar que eu estou em Romanos 5 aqui, eu vou ler só o versículo 1. Olha lá. Justificados, pois, mediante o quê? A fé. Temos paz com Deus, por meio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é pela fé, só que essa fé, ela nunca está sozinha. Ela anda acompanhada de todas as outras graças salvadoras. Que graças são essas? Palavra, comunhão, obediência. Tudo aquilo que nós vimos domingo, que são ajudas para a gente poder lutar as batalhas espirituais. Né? Porque as pessoas podem ter fé em várias coisas,
Mas essas fezes, ó, essas fé, né, elas podem não ser verdadeiras. Porque a fé verdadeira, né, ela nos leva ao arrependimento, ao amor, à humildade, ao temor a Deus, a todas as outras virtudes do Espírito. Ela não pode ser separada da santificação. Então, se ela for verdadeira, ela vai estar depositada em Cristo. Se ela for falsa, ela pode estar depositada em homens, né? Quantas pessoas já falaram, eu saí da igreja por causa de fulano, por causa de ciclano, porque eu me decepcionei com pessoa, me decepcionei com tal coisa, com o pastor. Isso não é fé, desculpa, mas por quê? Porque está de olho em quê? Em homem, não é em Deus. Para aqueles que são justificados, a fé concedida vem com muitas outras companhias. Essa graça salvadora é acompanhada por todas as outras graças de salvação. E qual que é o fundamento? Obediência. Não há fé sem obediência. Se eu digo que eu creio em Deus, mas eu não obedeço a Deus, eu não creio em Deus. Quem me ama, obedece os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos, né? Visto que não temos justiça própria e visto que devemos ter justiça perfeita diante de Deus, para que Ele possa nos declarar justos, não pode haver mistura de nossa própria justiça com a de Cristo imputada a nós. Isso significa o quê? Olha, ó. No instante em que começamos a confiar em Cristo, somos declarados legalmente sem pecado, culpa ou punição futura. Nós somos declarados justos. Cria em Cristo, justificado. Essa declaração, ela é o quê? Não é baseada naquilo que a gente pode fazer, mas do que Cristo fez, desde que a nossa fé seja verdadeira. E aí que há por exemplo, dentro da doutrina reformada, a perseverança dos santos. Se a nossa fé for verdadeira, o que vai acontecer conosco? Nós vamos perseverar até o fim e vamos ser salvos. Se a nossa fé não for verdadeira, primeiro sofrimento, eu apostato. Primeira dificuldade, eu largo a fé. Primeira crise financeira, eu largo a fé. Primeira decepção que eu tenho com qualquer outra pessoa que está dentro do ambiente da igreja, eu largo a fé. Porque a minha fé, ela não é verdadeira. Porque se ela for verdadeira, Tiago 2 vai dizer o que lá? A fé sem obras é morta. Se a nossa fé for verdadeira, ela não vai ser uma fé morta. Vai ser uma fé baseada no amor. O que isso significa? A fé, ela não é apenas intelectual, muito menos emocional. Fé é viva. Fé é operante. Fé atua no amor a Deus. Fé atua no amor ao próximo. Isso é o quê? Sinais de uma fé verdadeira. Produz frutos de obediência, de amor cristão. Vamos ver esse texto aqui, ó, 1 João, capítulo 13. 13, ó. 3:14. Nós já sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Não tem fé verdadeira, não foi transformado. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. E nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Não é uma fé isolada, não é uma fé inativa. Ela é acompanhada de um coração transformado, obediente e cheio de amor. Um coração que às vezes falha.
Mas quando falha, qual que é o recurso dele? Se voltar novamente para o Criador. Se voltar novamente para o Salvador. A fé verdadeira olha para Cristo e não para si. Isso traz o quê? Descanso e segurança. Né? Nós não temos que buscar aprender a buscar aceitação nos nossos próprios sentimentos. Alivia o fardo. Não é por aquilo que eu faço, não é por aquilo que, né, pelos meus pecados, mas é pela justiça de Cristo. E isso vai dar para nós o quê? Sinais de vida espiritual. Uma fé viva, uma fé frutífera. Isso faz com que a gente examine a nossa vida. Há frutos visíveis na minha fé? As outras graças da salvação acompanham a minha fé na jornada cristã? Palavra, oração, comunhão, fé, obediência, entre outras coisas, amor ao próximo, amor a Deus. A fé, ela se manifesta no amor, tanto a Deus quanto ao próximo. Um coração justificado é um coração que ama, serve e perdoa. A nossa fé tem produzido frutos de amor concreto na família, na igreja e na sociedade. Porque se não tiver, né, ela não é uma fé verdadeira. Bênção. Alguém tem aí alguma contribuição, alguma pergunta? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Pai. Bendizemos o nome do Senhor por esse dia e por esse ensinamento da justificação pela fé. E nós cremos que nós somos justificados, não em quem nós, por base em quem nós somos, por base em aquilo que nós fizemos, mas na base daquilo que foi feito por nós, por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que o Senhor nos abençoe e que essa fé, que é uma fé justificada, venha a ser uma fé viva e operante. Aqui dentro da Igreja Presbiteriana Vida Nova e fora daqui, em qualquer lugar que a gente esteja, nós possamos espalhar esta fé viva e operante para a glória de Deus. Nos dê o descanso necessário neste dia, para a honra e glória do nome do Senhor, Pai. Amém.